Vamos abrir a Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 26, versículo 15. Gênesis capítulo 26, versículo de número 15. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 26, versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz que todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Repita comigo, entulharam. Diga mais forte, entulharam. Disse também a Abimeleque e a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Repita comigo, Ezeque. Porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Repita comigo, Sitna. E partiu dali e cavou outro poço. E não contenderam e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. Repita comigo, Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate seu amigo e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repelistes de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço. Repita comigo, poço. Diga assim, o negócio do poço. Que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Levante as suas mãos aos céus e feche os teus olhos. Espírito do Deus de Israel, Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, na qual nós também somos chamados nessa descendência. Nós pedimos que a unção, ó Deus, que um dia visitou Isaque, que a unção que um dia rompeu ciclos malditos na vida daquele homem, Senhor, desça essa noite sobre este tabernáculo,
sobre cada coração que encher de fé e saber que há um Deus invisível, mas real neste lugar, que ouve, que responde oração, que atende ao clamor da tua santa palavra. Senhor, nessa noite, comece a visitar cada mente, cada coração dos que aqui estão e daqueles que nos seus lares nos assistem. E rompa, Senhor, Tu és um Deus de rompimento. Tu és um Deus de movimento. Tu és um Deus de coisas novas. Tu não és Deus de remendo. Nós te pedimos que nessa noite rompa, Senhor. Rompa tudo aquilo que precisa ser rompido. Rompa tudo aquilo que precisa ser deixado para trás. Quebra laço, quebra embaraço, Senhor, para que saibamos e todos os povos da terra mais uma vez vejam que há um Deus que brada na terra dos viventes. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus nós invocamos. Então todos digam amém. Nós vemos essa história repetir um termo, repita comigo, poço. Poço era uma fortuna. Hoje, geralmente, quando vai se construir uma fazenda, começa pela sede. Antigamente, quando se ia construir uma cidade, começava pelo poço. O poço representa o sustento da família. O poço representa a maneira de se criar os gados, de ter a plantação. A falta de poço diz assim: parte daqui correndo porque a morte vai chegar. A Bíblia diz que Abraão, ele era um homem que tinha deixado poços. Ele havia deixado uma herança para o seu filho. Repita comigo, herança. Só que depois da morte, o seu filho Isaque começa a prosperar. E começa a se levantar uma inveja. Uma inveja tão grande que os filisteus vêm e entulham, lançam terra, tampam de alguma maneira, como se dissessem assim: você não vai viver o que o teu pai deixou para você. Todas as vezes que houver algo de Deus na tua vida, uma oposição vai se levantar. E talvez você pode pensar assim: mas eu não tenho nada, por que as pessoas têm inveja de mim? Não é pelo que você tem ou pelo que você deixa de ter, é por aquilo que o Espírito Santo depositou dentro de você. Repita comigo: toda a unção de Deus atrairá uma oposição. E começaram a entulhar os poços, começaram de alguma maneira tentar tocar na herança. E sabe, irmão, nós que estamos aqui essa noite, nós temos uma herança de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que pela morte de Jesus Cristo, toda maldição que pesava sobre os nossos ombros foi quitada. E em Apocalipse, João diz que Ele nos fez reis. Você era um escravo, você estava condenado ao inferno, mas quis Deus, isso é graça, é algo que eu não mereço e que não entendo, quis Deus te abençoar, quis Deus te prosperar, quis Deus te tornar uma pessoa próspera na terra. É um desejo de Deus, é uma herança que o teu pai deixou para ti, através do sangue de Jesus. Só que isso não vai impedir que o inimigo da nossa alma não venha entulhar os poços. A maior batalha do diabo contra a tua vida é que você abra mão da herança que Jesus Cristo deixou para você. Da mesma forma que os filisteus se levantaram para entulhar, para roubar a herança de Isaque, Satanás batalha para que você também abra mão da herança que Jesus deixou. Porque talvez está difícil demais diante de tanto entulho que lançaram na tua herança. Nós vemos que esse lançar entulho é uma oposição demoníaca. É quando o diabo se ergue para dizer assim: você não vai viver isso. É quando
você olha na palavra que você tem direito a algo, e o diabo ergue e diz, para você não. Para todo mundo, para você não. É como se o inferno se levantasse com trincheiras de resistência e batesse a mão no teu peito e dissesse, alguém pode ser curado, você não. Alguém pode prosperar, mas o teu negócio não vai para frente. A família de alguém pode ser a tua abençoada, mas a tua não. E muitos aqui hoje podem dizer, eu estou vivendo isso. Só que nós vemos que Isaac, ele se levanta para recuperar. Isaac, ele se ergue para viver o que teu pai havia deixado. Olha para quem está do teu lado, diga assim, não abra mão do que Deus deixou para você, através de Jesus Cristo. Não abra mão. Deus não quer saber quanto tempo você tem de igreja. Deus não quer saber se tem alguma falha que você ainda precisa acertar a herança. Herança você recebe, sendo digno ou não dela, isso é graça. Isaac não abriu mão. E por que que muitas pessoas não chegam a viver as promessas de Deus? Porque eles abrem mão. Porque vê o poço entulhado, diz assim, eu não mereço, olha como que a vida é comigo, olha como eu não tenho sorte, olha como as coisas dão errado, jogaram entulho no que papai deixou. Mas Isaac se levanta. Repita comigo, eu preciso me levantar essa noite para buscar de volta o que é meu. Você precisa buscar de volta o que é teu. A tua alegria, a tua paz, a cura, a prosperidade, as bênçãos que a palavra de Deus nos garante. Você precisa se erguer essa noite. Esse livro é um livro de promessas, mas de promessas vivas para aqueles que creem e vão atrás. Isaac foi atrás. Isaac foi atrás. E nós vemos que agora os seus servos, e a Bíblia diz aqui pastores, porque eram pastores de gados, os trabalhadores de Isaac, eles começam a tirar os entulhos. Irmão, é muito fácil jogar entulho, mas tirar entulho de um poço é mais difícil talvez do que abrir outro poço. Vai exigir trabalho. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, a bênção não vem de mão beijada. Diga assim, vai exigir trabalho. Começa então a desentulhar o poço. Irmão, na hora que você está trabalhando, preste atenção, na hora que você está se esforçando, ninguém vê. Na hora que você está lutando, ninguém chega para oferecer ajuda. Mas ai se você achar um poço de água viva. Na hora que você está semeando, ninguém aparece para dizer assim, quer que ajude a semear, mas na hora que você está colhendo, sempre vai aparecer alguém para viver um pouco do que você está vivendo. Isaac e os seus pastores começam a desentulhar o poço. Ninguém apareceu. O inimigo não vai invejar o seu suor. O inimigo não vai invejar as suas orações, os seus jejuns, o seu propósito. Ele vai invejar na hora que ele vê a água jorrando do poço. E a Bíblia diz que na hora que desentulha um poço e saem águas, aparece um par de pessoal e brigam com eles dizendo, essa água é nossa. Quando tem uma promessa de Deus na tua vida e você está próxima de vivê-la, vai aparecer alguém para pegar o que é teu. Escute bem, quando você está perto de viver o que Deus tem para a tua vida, os teus inimigos vão aparecer talvez para roubar o que é seu. Jorra água viva, os filisteus vêm e fazem uma contenda. Já viu briga em divisão de herança? Contenda. Isso é meu. Não, isso é meu. É aquele negócio de puxar força na corda. Escute o que eu vou dizer, eu preciso que você entenda isso. Aquilo que Deus tem para você é só seu, ninguém vai tomar. Aquilo que Deus tem para você sabe encontrar um caminho para te achar.
Você não precisa entregar cartãozinho com o seu nome, nem com o seu endereço, para ver se a bênção de Deus sabe o teu endereço. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que todas essas bênçãos virão sobre ti e elas te alcançarão. Se suba aos céus ou se faço a minha cama no mais profundo abismo, o que diz o salmista? Ainda assim lá tu haverás de me achar, a tua mão me encontrará. Só que quando a oposição, quando alguém está querendo pegar o que é meu, quando alguém vem lutar, a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, ela não causa desgosto. Provérbios 10, 22. Aqui eu preciso parar e voltar no ensinamento de Jesus. Olha o que Jesus diz em Mateus 5. Ouvistes do que foi dito, olho por olho, dente. Jesus diz assim, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Não fica lutando com ninguém, não. Não resista. Se alguém te bater nessa face, volta essa. Se quiser tomar uma parte da tua vestimenta, deixa também a outra. Se te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede. Não retenhas a mão. Veja bem, alguém veio lutar. Isaac nessa hora deixou. Tem coisa que você vai tentar e não vai conseguir segurar. Alguém já teve experiência que tentou segurar algo com as mãos e escapuliu? Tem coisa que vai escapulir das suas mãos. Escapuliu das mãos de Isaac. Fizeram uma contenda. Esse é um ciclo que eu gostaria de intitular um ciclo, um nível de resistência espiritual que você precisa romper. Nível de Ezeque, um nível de contenda. Briga, isso é meu, isso não é seu. Você não tem direito. Isaac nessa hora entrega. Porque tudo aquilo que é fruto de confusão não tem a bênção do Senhor. Tudo que é fruto de confusão não vai ter a bênção do Senhor. Se estiver puxando a corda, solte a corda. Vou repetir, talvez Deus está falando com você. Se alguém estiver puxando a corda, solte a corda. O que é de Deus não precisa ser guerreado, sabe te encontrar. Amém? Mas irmão, já entulharam os poços, teve o trabalho de desentulhar. Na hora que desentulha, vem e pega de volta. Talvez alguém nessa hora desistiria. Talvez alguém nessa hora abriria mão. Mas nós vemos aqui algo em Isaac, a perseverança. Preste atenção. Preste muita atenção. Se você tem a sensação de que quando está para ser abençoado, o inferno se levanta para tomar o que é teu, talvez não vai ser só oração, porque Isaac era homem de oração. A Bíblia diz que tinha vezes, igual em Gênesis 24, que ele estava no campo orando. Isaac era um homem consagrado, ele era herdeiro das promessas do pacto de Deus com Abraão. Mas tem ciclos malditos. Escute bem, eu preciso que você entenda. Tem ciclos malditos que não vai ser só oração. Tem ciclos malditos que não vão ser apenas o jejum. Tem ciclos malditos que se quebram com perseverança. Repita comigo, ciclos malditos. Faz assim, ó, ciclos malditos se quebram por perseverança. A Bíblia diz em Hebreus 10, 36. Depois de você ter obedecido, é necessário que você persevere para alcançar a promessa. Isaac vai de novo tentar e desentulha um outro poço. Mas nessa hora existe um nível de resistência mais pesado, que se intitula Sitna, e Sitna significa inimizade. O primeiro poço se chama Ezeque, é um nível. Você está quietinho, não aparece oposição nenhuma. Você começa a se erguer, alguém começa a contender. Quando você não tem carro, ninguém percebe, mas passa com um carro novo no centro da cidade. Até quem falava bem vai começar a falar mal de você. Quando você não aparece, não cresce, você é um amor para todo mundo. Mas quando você cresce, as pessoas vão deitar a língua no seu nome. Ezeque. Mas agora,
Isaac persevera. E o nível de resistência é pior. Dá-se o nome hebraico de Sitna, que significa inimizade. Não estão falando apenas mais mal. Não estão torcendo contra. Agora é o que nós vamos fazer para parar esse homem? Eu vejo isso acontecendo na vida de um descendente de Isaac, José. Quando ele é amado pelo pai, os seus irmãos têm ciúme dele. Mas quando ele se levanta para viver os sonhos de Deus, eles querem matar José. Eu vejo isso acontecer na vida de Neemias. Quando os muros de Jerusalém estão destruídos, ninguém se importa com Jerusalém. Mas quando Neemias vai para lá, as pessoas começam a zombar dele. Mas quando vê que o muro está se erguendo, começa a dizer: precisamos tramar alguma coisa para derrubar esse homem do muro. É um nível de oposição mais forte. Sitna. É quando quer manchar, é quando quer destruir, é quando quer pôr o pé para tombar, é quando quer puxar o tapete, é quando não fica apenas torcendo, mas agora está numa atitude para destruir tudo. E aí talvez alguém possa dizer: meu Deus, quando é que as coisas vão dar certo? Porque se da outra vez a luta estava pior, dessa vez agora eu já não sei mais o que fazer. Jesus Cristo disse assim, que quando uma mulher está para dar à luz, ela sente dores de parto. E quanto mais se aproxima da hora de nascer, de gerar alguma coisa, pior são as dores. Mas quando nasce, a alegria tampa aquela dor. No livro de Jó diz assim: tu te lembrarás dos teus sofrimentos como águas que passaram. Se você encontrar um nível demoníaco de resistência, em que tentam puxar o teu tapete, em que agora fazem de tudo para destruir os teus sonhos, para te desanimar de continuar, creia que tudo Deus fará cooperar para o teu bem. Nada fugiu do controle e nada está oculto diante dos olhos daquele que julga a terra, daquele diante do qual nós devemos prestar contas. Nessa hora, guerreiam. Nessa hora, é pior. O que Isaac faz? Ele solta a corda. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: aprenda a soltar a corda. Efésios 6,12. Não temos que lutar contra carne ou sangue. Solte a corda. Tem coisas que você vai ter que decidir perder hoje, para o Senhor te recompensar lá na frente. Solte a corda. Isaac, quando vê uma contenda e uma inimizade, ele abre mão. Volto a repetir: as coisas de Deus, as coisas que têm a bênção de Deus, não vêm num palco de sangramento. Isaac solta a corda. Só que Isaac não desiste. Ninguém consegue parar uma pessoa que não desiste. Eu já vi demônios parar gente que ora, porque eles desistiram. Eu já vi o diabo parar gente que jejua, porque eles desistiram. Mas o diabo não consegue parar alguém que insiste em viver a promessa de Deus. Repita comigo: eu preciso insistir. O comando do profeta Naamã desce e banha 7 vezes no rio. Ele começa a dizer: mas lá na Síria tem rios melhores. Para que eu vou me humilhar? Porque para um leproso descer na água é tirar todas as patentes daquela roupa que uma autoridade, que um general de guerra tinha, e agora todo mundo vai ver que realmente ele é leproso. E talvez você pense assim: por que eu vou
insistir nas coisas de Deus se lá no mundão é mais fácil? Por que eu vou querer fazer as coisas certas se parece que quem faz coisa errada é mais rápido e dá mais certo? Só que alguém diz a Naamã, um servo dele, se o profeta tivesse dito algo difícil, você não fazia, faz esse negócio que é fácil, vai lá tomar 7 banhos nesse rio. E há um comando de Deus para mim, para a tua vida essa noite. Se Deus mandar você mergulhar 7 vezes, não pare na 6ª. Não pare em Ezeque, não pare em Sitna, porque é aquilo que Deus tem preparado para você que o ama. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ou jamais desceu ao coração humano. Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Salmo 25, versículo 2 e 3, de fato, dos que esperam no Senhor, ninguém será envergonhado. Esperar em Deus é perseverar, esperar em Deus é insistir, esperar em Deus é tentar de novo abrir outro poço. Seja a boca de Deus para 3 pessoas próximas a você e diga assim: tente de novo. Quantas promessas as pessoas estão deixando de viver por encontrar uma oposição em Ezeque? Quantas promessas as pessoas estão deixando de viver por encontrar uma inimizade em Sitna? Irmão, quando nós vamos tentando e as coisas vão ficando piores, somos tentados a desistir. É natural. Só que nós não podemos ignorar que é um Deus que está no palco da nossa história. E agora, Isaac vai e abre outro poço. Se você é uma pessoa que quando começa um emprego, todo mundo faz de tudo para dar errado. Quando você tenta de novo, você já fica esperando que vai dar errado, sim ou não? Sim ou não? Imagino eu que quando os servos, os pastores de Isaac chegam e dizem assim: achamos água de novo. Ele diz: ixi, quem que vai vir dessa vez? Só que tem uma palavra que o Senhor traz através do profeta Isaías: aos que pelejam contra ti, você vai procurar e não vai mais encontrar. Porque chega um momento que Deus diz: basta. Chega um momento em que a prova se cumpre. Chega um instante em que Deus, de tanto perceber a tua perseverança, cumpre o que Jesus ensina aos discípulos na parábola daquele juiz iníquo. Jesus termina a parábola e diz assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, será que vai achar então fé na terra? Porque a nossa maior expressão de fé é a insistência. A nossa maior expressão de fé é a nossa perseverança. E a fé que Jesus Cristo quer achar não é alguém que recita versículos bíblicos. A fé que Jesus Cristo quer achar é de alguém que mais uma vez está semeando. É de alguém que mais uma vez está abrindo um poço. Nesse instante, talvez olha no relógio, os inimigos não chegam, e lembra daquele primeiro poço, e talvez olha no relógio e diz: daqui um pouco eles aparecem, não aparece ninguém. Porque o Senhor diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Quando Deus decide botar a mão no negócio, não vai sobrar inimigo. Coloca-se o nome de Reobote. Repita comigo: Reobote. Diga assim: Ezeque, Sitna, Reobote. Reobote significa lugar amplo, tenda de largueza. Se num lugar existe contenda, no outro lugar existe inimizade. Chega um momento que Deus decide realmente abençoar. Bota-se o nome de Reobote, e Isaac diz: porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos na terra. Chega no momento em que, como um efeito dominó, Deus faz assim, e a sua vida deslancha. Chega um momento que Deus diz: é agora, e tudo se destrava.
Não pare em Ezeque. Não abra mão em Sitna. Deus tem coisa melhor para fazer na tua vida, só para quem crê, em 2021. No nome de Jesus. Desfruta. Eram ciclos malditos. Era uma maldição que demônio não aparecia. Era uma maldição que demônio não falava em microfone. Era uma maldição que não chamou ninguém para orar. Era uma maldição que não chamou ninguém para jejuar. Era um tipo de maldição, de ciclos de oposição, que só se vencia insistindo. Tem coisa que você só vai viver se perseverar. E não tem ninguém que perseverou e que chega no final e diz assim, não vale a pena. Mas trazendo um texto de Josué que diz assim, para o povo depois que as terras são repartidas, diz assim, vejam hoje, que nenhuma das boas palavras do Senhor caiu por terra, todas elas se cumpriram. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Você só não pode desistir. Depois desse momento, eu já estou para encerrar. Depois desse momento, Abimeleque chega. E se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que Abimeleque mandou Isaac embora. Tem momento que a bênção de Deus é tão grande, que a unção do Espírito é tão forte, que o brilho de Deus ecoa na sua vida, que as pessoas vão te tocar. Mas quando Deus te abençoa e você alcança o nível de Reobote, os que te mandaram ir embora vão aparecer na tua porta dizendo, volte. E aqueles que estenderam a mão, que falaram mal, vão começar a dizer o que Abimeleque disse: tu és um bendito do Senhor. Eles tocaram Isaac, mas agora vão fazer aliança com Isaac. Rejeitaram Isaac, mas agora querem a bênção que está sobre Isaac. E se cumpre mais uma vez o que Deus havia dito para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu profetizo pelo nome de Jesus que vai ter gente que vai te procurar e dizer assim: volte a trabalhar comigo, volte para esse lugar, porque eu vejo que sobre ti repousa a bênção do Senhor. Apenas quem crê, dê um forte aplauso a Jesus. Fizeram um banquete, um dia rejeitaram, agora celebram. Todo esse texto gira em torno de um nome, repita comigo: poço. Aquilo que era tão difícil agora começa a ficar tão fácil, que enquanto está lá Isaac falando com o pessoal de Abimeleque, os servos dele chegam e dizem: achamos outro poço. E daqui a um pouco encontramos outro poço. Aquilo que hoje não rompe, vai romper de uma tal forma, que aquilo que antes você esperava notícia ruim, agora você não vai se surpreender mais quando as boas notícias chegarem. Eu declaro pelo nome de Jesus que notícia boa vai fazer rotina na sua vida. Eu profetizo que boas notícias vão chegar e não vão te surpreender mais, porque você estará na rota de Reobote. A bênção do Senhor é sobre a tua vida.